Chegou uma informação importante aqui, com esse programa de informação. Claro. O Lucas, do Fred Caldeira, um jornalista espetacular. Ótimo. Lucas Paquetá, oficialmente denunciado pela Federação Inglesa por um total de 6 infrações. De acordo com as acusações, o jogador brasileiro tentou receber cartões em 4 jogos. É aquela acusação de manipulação de resultados e tal. E ele tem até o dia 3 de junho para responder. E o Lucas acaba de emitir uma mensagem dizendo o seguinte: estou extremamente surpreso e chateado com o fato da Federação Inglesa ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante esses 9 meses de investigações. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. Isso é extremamente grave, importante, porque existia aquela possibilidade de não acontecer uma acusação oficial da Federação da Inglaterra. E isso justificava, inclusive, convocações e tal, porque ele não foi oficialmente denunciado pela Federação Inglesa, é só uma acusação que está no ar, mas agora se transforma, depois de 9 meses de investigação, numa acusação oficial. Há espaço para ele se defender, evidentemente, mas é algo grave na carreira do Lucas Paquetá. E preocupa a seleção brasileira visando a Copa América. Ainda mais o Dorival Júnior com esse meio de campo Premier League, que ele gosta de escalar, pelo menos nos 2 testes que teve, nos 2 amistosos, colocou o meio de campo Premier League com a presença do Lucas Paquetá. É preocupante para a seleção brasileira, Flávio Prado. Eu imaginava que esse processo não estava andando porque demorou demais, né? A gente está acostumado aqui no Brasil que nunca termina. Na Inglaterra eu imaginava que a coisa fosse mais célere, mas ela estava acontecendo 9 meses. Óbvio que eu não vou fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Claro. Né? Teve jogadores lá envolvidos que foram suspensos, né, Flávio? Teve, mas rápido, né? Que me chamou um pouco a atenção. Agora o City, na hora que surgiu o problema, suspendeu a negociação dele, mas se falava de novo, que ele estava praticamente contratado e tal. O Diniz não quis convocar em cima disso, mas depois, poxa, por que não convocou? Ele está jogando lá e tal. É muito ruim isso. Mas aquela não convocação do Diniz, eu achei correta, porque era um assunto... na primeira, mas depois ele continuou não convocando. Não, mas era um assunto do dia, ele evitou trazer um problema para a seleção brasileira. A primeira, na chegada do Paquetá e na primeira entrevista, a pergunta seria, todas as perguntas, ou algumas delas, envolveria esse tipo de acusação. Ele preservou Paquetá, eu achei, e preservou a seleção brasileira. Não, é que depois ele não convocou, aí ficou... E como ele continuava jogando lá na Inglaterra normalmente, né? Mas é muito ruim isso, é péssimo para a carreira dele. Tomara que ele prove inocência, eu espero que prove, porque, caramba, né? É um baita jogador e mesmo que não fosse, se ele não tiver culpa, não tem que ser culpado. Agora, mesmo sendo um baita jogador, se tiver culpa, tem que ser punido. Aí não tem essa coisa. O bom ou mau jogador não tem diferença em termos legais, mas me surpreendeu essa demora para que essa acusação fosse feita oficialmente. Então, um cuidado para chegar nesse ponto. Não foi por falta de investigação, ou por falta de cautela. 6 é que chama atenção, né? 6, você falou em 6? São 6 infrações e 4 jogos citados. Os 4 jogos. Leicester em novembro de 22, o Aston Villa, que ele enfrentou em março de 23, o Leeds United em maio de 23 e o Bournemouth em agosto do ano passado. Todos os jogos de Premier League. Os 4 jogos... E agora o Lucas Paquetá vai se defender. Aston Villa, Leeds United e Bournemouth. E pinaço, nossa. E lembrando que ele não se transferiu para o Manchester City por conta dessa investigação. E agora terminou a temporada, ele terminou em alta temporada na Inglaterra, tinha também essa especulação. Não aconteceu na temporada passada, vai ver o Manchester City agora vai poder contar com ele, porque está jogando, está na seleção brasileira. Você falava mesmo. Então, agora, se tiver alguma coisa com o Manchester City, também acho que não vai acontecer mais. Agora, tem que se defender, evidentemente. Cuidado, o Mendy, lá na Inglaterra, chegou a ser preso por acusação de sei lá quantos assédios e tal, e foi absolvido. E chegou a ficar preso. Quer dizer, então também, vamos com calma. É uma situação ruim, o momento é muito ruim. Mas é bom a gente esperar um pouquinho, porque já tivemos casos que nem envolvia esfera esportiva, né? Envolvia esfera criminal,
E o Mendy praticamente perdeu a carreira, lembra? Era titular campeão do mundo, Mendy, com a seleção francesa. E acabou sendo acusado, preso e tal. E no fim não se comprovou nada. O estrago já foi feito. Esse é um problema. O Mendy não vai recuperar os jogos que ele não jogou, né? Não, e no caso do Paquetá, o estrago já foi feito. Eu digo com relação à imagem, com relação a ficar registrado, e eu torço pela absolvição final, é verdade. Mas sempre quando se contar a história, esse capítulo vai ser incluído. Surge para o resto da carreira, né? Se for verdade. O comunicado da Federação Inglesa de Futebol, abre aspas, alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando de maneira intencional receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com as apostas. Fecha aspas. É o comunicado da Federação Inglesa sobre esse assunto, sobre essa investigação em cima de Lucas Paquetá. Vampeta. Então, Pedro, né? Parecia que a Premier League deixou jogar e foi investigando, né? Naquele primeiro momento, quando o Diniz convoca, era a apresentação do Diniz. Ia ser mais discutido esse problema do que ele chegando à seleção com a convocação. Né, mas tem outros jogadores envolvidos. Na Itália tinha muito isso, e na Premier League, né, se for verdade, ele não vai ser o primeiro, não. Tem outros jogadores lá importantes dentro da Premier League que foram afastados. Eu torço para que não seja verdade, porque se for, ele é um cara que joga muito bem com a camisa da seleção, ele está muito bem no West Ham, que até assumiu agora um treinador novo, né? Mandou o treinador embora, o treinador saiu, assumiu um treinador novo. Então, convocado para a seleção, tem Copa América. Imagina aí, a Copa América começa quando, professor? Começa quando? Em julho, né? Junho, julho. A preparação já é agora. Então, a preparação do Brasil para a Copa América é agora. Eu acho que ele vai ser desconvocado, viu? Certeza. Tanto que, por exemplo, o Endrick aqui no Palmeiras, ele já vai se apresentar para a seleção brasileira. Então, porque tem 2 amistosos antes, né? Contra México e Estados Unidos. Eu acho que a seleção, os caras vão desconvocar ele, porque quando chegar vai dar um tumulto danado. Então vai dizer, vai lá, se defende, as portas da seleção tá aberta para você aqui quando tiver tudo limpo, senão vai ser um rebu. Fora que essas coisas, chamou, né? Veja, não chamou quando não tinha, foi só uma citação. Exatamente. Tá certo? Só citaram e ele não foi chamado para preservar. Eu concordei com a decisão do professor Fernando Diniz naquela época, tomei até uma pancada, que é isso, absurdo, tá pré-julgando, não estou julgando nada, estou vendo o cenário todo. Se o cara aparecer lá com essa citação, as perguntas vão girar em torno disso, é um negócio desconfortável, constrangedor, né? Agora a federação, digamos, a intocável federação inglesa, o maior campeonato do mundo, enfim, com toda a organização, precisão, o brilho que se destaca, ratifica isso depois de 9 meses de investigações, seria natural não integrar a seleção brasileira agora até que se esclareça. Não é uma pena para sempre. Né? Pena perpétua, não é nada disso, até que se esclareça. Eu acho isso, acho que é importante para ele e acho que é importante para a seleção do professor Dorival. Mas o que você está falando tem toda o estrago já está feito. Porque nada ele já perdeu. Ele já deveria estar no City no ano passado. É isso aí. Né? Ganharia um título, ele já perdeu convocações para a seleção com o Diniz. Exatamente. Provavelmente agora haverá uma cobrança no mesmo sentido. É lógico. Fora que ele pode receber uma punição na Inglaterra e a carreira dele ficar interrompida. É muito sério, isso é muito pesado, né? Foi uma coisa... Agora, se ele tem culpa, cada um tem que arcar com o que faz, né? Não tem jeito. O Lucas Paquetá, eu acabei trazendo essa informação, estava esperando sair algo sobre essa denúncia para poder acertar ou negociar com o Manchester City. Parece que o negócio vai emperrar mais uma vez. E, já que a gente passou a versão da Federação Inglesa, nós vamos também, né, ler aqui a nota do Lucas Paquetá no Instagram. Ele escreve o seguinte, abre aspas, durante 9 meses cooperei em
todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude. Nego totalmente as acusações e lutarei a todo vapor para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários, escreveu o Lucas Paquetá. E tá aí a nota oficial do Lucas Paquetá nas redes sociais. Flávio Prado, Vanderlei Nogueira e Vampeta, informação de momento para tudo, porque saiu aí essa informação envolvendo o Lucas Paquetá, envolve seleção brasileira, envolve o West Ham, envolve o futebol da Inglaterra como um todo, o futebol no mundo inteiro, né? Porque até aqui no Brasil a gente viu notícias parecidas, né, como essa do Paquetá. Tá aí a explicação, o pronunciamento do Paquetá sobre essa informação que acaba de sair. Por que isso tudo começou? Alguém pode perguntar, por que o Paquetá? Porque houve um acúmulo de apostas na região ali dos amigos dele, aquela região dele, no bairro dele. Onde ele morava, exatamente. Começou a ter um monte de apostas muito parecidas sobre cartões naquela região. Isso foi detectado, acho que por inteligência artificial, não sei como é que isso é feito, e aí gerou uma desconfiança. Um número muito grande de pessoas numa mesma região, que é a região que o Paquetá morou, ou mora até hoje, a família dele. Isso é que gerou toda essa desconfiança. Isso aconteceu porque o Paquetá falou alguma coisa? Isso é comprovado? Nós não temos comprovação. Mas o que gerou isso tudo... Gerou muitas apostas de onde ele nasceu, o bairro. Exatamente. Sobre cartão amarelo. E aí houve a desconfiança e aí começou todo esse processo. Então, mas em 9 meses, eu tenho quase que certeza, né? Acredito na seriedade de todo mundo aí, mas em 9 meses, eu acho que essa possibilidade que o Flávio falou e que o Vampeta falou é real, claro. Isso pode ter sido o gatilho para uma investigação. Então, se fosse uma coisa sem cautela, detecta a inteligência artificial, por exemplo, citada aqui, e no dia seguinte já chumbo para cima do Lucas Paquetá. Agora, depois de 9 meses, eles emitem isso. Imagino que se isso aconteceu em função, se esse foi o gatilho, aí começou uma investigação longa, demorada, cuidadosa, para citar pessoas. Eu não estou dizendo que tem culpa nada, só estou dizendo que é uma coisa séria. 9 meses mas depois, quando fala aí, isso. Falou que seis íntegros, né? Seis infrações. Em cima de um código qualquer lá, ele infringiu 6 artigos, por exemplo. Então é isso, quer dizer, eu imagino que tenha mais alguma coisa envolvida aí, né, para formar esse pacote de acusação. Eu acho que há alguma coisa, aí realmente não tenho certeza, mas há um certo código de ética, acho que inclusive esse deve ter, que o jogador não pode se envolver com apostas. Nem parentes. De nenhuma maneira. Claro que o Paquetá não jogou, né? Não foi ele que jogou, mas aí foi entendido que ele deve pelo menos ter... Gente, é uma acusação, não é uma condenação. Entendeu-se que vale fazer o processo. Não é isso, André? É isso, não foi condenado. Ele tem direito de defesa. Claro. Apresentar a defesa dele até o dia 3. Até mais uma semana. E depois a coisa vai prosseguir. Mas avançou. Né? Não houve uma reversão na conversa. Isso. Poderia parar na investigação. Poderia ter. Sabe aquele caso? Já está engavetado porque não se chegou a nada. Que era o que a gente imaginava, né? Porque pela demora. Eu imaginei que era assunto morto. Sinceramente, me surpreendi com essa informação no Bandeira. É isso aí. Achei que era assunto morto, 9 meses. Mas não, eles entenderam que tem que seguir o processo. O que é uma má notícia, claro.